Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para continuar a gravar pequenos vídeos, espero que esse fique curto, sobre alguns filmes dos quais eu gosto muito. Assim, agora eu vou fugir um pouco do roteiro que eu havia planejado para essa semana, porque de fato me deu vontade de rever alguns filmes de outros gêneros, porque de fato eu estava assistindo muita bobagem nesses filmes de terror antigos, então eu vou voltar para uma outra vertente aí do cinema, de filmes que realmente eu acho que eu já vi várias vezes, tantas vezes que às vezes eu nem me recordo mais ao certo quantas vezes que eu de fato vi e revi esses filmes. E até é curioso, porque recentemente eu conversei com uma colega de faculdade, eu contei isso a ela, que há livros ou determinados filmes que eu sempre gosto de rever. Ela disse que se sentiria entediada, né, de rever várias vezes a mesma coisa, ou reler um livro, né? E enfim, né? Mas eu não sou assim. Realmente, eu não costumo assistir muitos filmes diferentes. Raramente eu vejo algum filme novo. Eu fico simplesmente revendo algumas coisas das quais eu gosto muito. E o último filme que eu vi, que na verdade eu acabei de assistir, foi o Lawrence da Arábia, que é um filme lá de 1962, quer dizer, é um filme de uma outra era. Claro que o filme tem uma série de problemas, e é bom destacar isso logo de princípio. Porque realmente, como eu já comentei anteriormente, se você for excluir todos aqueles filmes que são machistas ou misóginos, ou que trazem algum tipo de preconceito sobre alguma etnia, alguma, entre aspas, minoria, você vai excluir da sua lista, do seu convívio, boa parte da história do cinema ou da literatura, que esse é o caso do Lawrence. Porque ele é uma adaptação de um romance, desses romances célebres, né? De um cidadão chamado T.L. Lawrence. E daqui a pouco eu comento um pouco sobre, entre aspas, a sinopse, sobre o que o filme trata. Mas, enfim, né? E o engraçado é porque o filme é um épico, de 3 horas e 42 minutos. E, repetindo a expressão, é engraçado porque ele não é longo, porque ele tem uma grande história a ser contada. Ele é longo, como eu disse, ele tem quase 4 horas, porque ele quer ser longo. Então tem um intermédio, né? O intermédio. Ele faltando 1 hora e 20 minutos para terminar o filme, ou até menos, ele corta, sobe a tela preta, intermédio ou intervalo, aparece esse título na tela preta, e fica ali mais de 4 minutos de tela preta, tocando aquela trilha sonora ufanista, e pronto. E a mesma coisa acontece no início do filme. Tela preta, entra a trilha sonora, 4 minutos e 20 para subir o logo, o símbolo da produtora, mais 2 minutos de uma trilha sonora. E como eu disse, há uma série de recursos que são usados, para mim, de forma desnecessária, simplesmente para tornar o filme de fato longo. Talvez fosse o maneirismo da época, porque vários filmes são assim, como Cleópatra, Os Dez Mandamentos, Ben-Hur, né? O Vento Levou, etc. Que são filmes que eu quero rever essa semana, se der tempo. Então, voltando. Quer dizer, há uma série de recursos que tornam o filme anormalmente longo e que não são necessários. E, voltando, a história é simples. Há um homem chamado, que é o Coronel Lawrence, né? O Lawrence ali jovem, né? Por volta ali dos 22, 23 anos, ele resolve servir ao exército britânico no Oriente Médio, na verdade no Egito, e ele aceita, ele se predispõe a realizar uma determinada tarefa, que é entrar em contato com algumas tribos, entre aspas, bárbaras que vivem no deserto. E daí se desenrola a história e o Lawrence, ele ajuda, entre aspas, a se desenvolver, que ele ajuda a que surja na mente desses povos dispersos, bárbaros, violentos, sujos, imundos, grosseiros, né? Esse ímpeto ou vontade de desenvolver uma nação independente e forte. Porque tem um momento no filme que ele diz: a Inglaterra é um país, é uma nação pequena, de um povo composto por um número pequeno de indivíduos, né? Mas eles conseguiram se tornar uma grande nação. Por quê? Porque eles resolveram se unir, né, se agir de forma unificada, né, ou coesa. Ele conversa isso com
entre aspas, um beduíno. E o cidadão responde, não, a Inglaterra se tornou grande porque ela tem uma marinha. E daí ele segue. Porque, repetindo, de fato, é muito complicado para os olhos do indivíduo contemporâneo assistir esse tipo de filme e não sentir uma certa repulsa ou nojo do discurso que é praticamente inerente a essas obras. Primeiro, em relação à misoginia. Porque, repetindo, é um épico, é um filme de mais de 3 horas e 40 e nesse universo de 3 horas e 42 minutos, apenas em 2 momentos aparece uma mulher. Uma, que eles chegam a um vilarejo que foi atacado e destruído pelos beduínos e tem uma mulher morta em cima de um poço. Pronto, primeira participação feminina no filme. A segunda, aliás, é a primeira, é um pôster de uma bailarina gorda pregada na tenda de um árabe ali do deserto. Pronto. São os únicos 2 momentos em que aparece uma personagem feminina ou uma menção à mulher. E como eu disse, em todo o filme de 3 horas e 42 minutos não aparece nenhuma personagem feminina, nem sequer como figurante. E olhe que há momentos em que estão ali em cena centenas de figurantes. 300, 400, 500 pessoas ali em cena, montados no cavalo, correndo, atravessando cidades, etc. Mas todos são homens. Quer dizer, é um macrocosmos composto apenas por mulheres. E todas as relações afetivas, portanto, elas são homoafetivas, né? Ou homoeróticas. Porque há momentos ali em que há referências, enfim, né, muito sutis, mas há uma série de referências a homoafetismo, a esses relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, no caso, 2 homens, já que não há mulheres no filme. Porque assim, não que chegam porque tem um momento, por exemplo, que o Lawrence ele é preso numa cidade, né, ele é despido, e o delegado, o chefe, sei lá, porque ele, enfim, a personagem não tem nome, fica ali admirando o corpo do Lawrence, né, que nunca viu uma pessoa tão clara, e fica tocando ali o Lawrence, né? Ou tem uma parte que esse cidadão ali, que esse chefe ali da guarda local, ele manda que os seus subalternos torturem, né, o Lawrence, né, dê umas chibatadas nele. Aí, como o Lawrence está sem roupa, né, deitam ele sobre uma daquelas cadeiras de cadeiras compridas, assim, longas, né, aqueles bancos de madeira, colocam ele nu, deitado assim nesse banco e se preparam ali para chicoteá-lo, né, para bater, para torturá-lo, e de longe esse superior ali da guarda local ficar observando ali, né, o Lawrence ser espancado e tal, e torturado. Porque tem um fetiche ali pelo Lawrence. E em vários momentos do filme existe esse tipo de cena, né, dessa atração não assumida, né, pelo companheiro, né? Uma atração que não é simplesmente uma atração pela força, pela coragem, mas uma atração sexual. Como eu disse, em vários momentos existe isso. Como eu disse, da primeira vez que eu assisti esse filme, eu não tinha prestado atenção nesses detalhes, mas agora vendo e revendo, eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu vejo o Lawrence da Arábia, assim, tá longe de ser o meu filme preferido, por causa de alguns tópicos. Um deles é da misoginia e da inexistência da mulher nesse universo, porque ela é totalmente masculino. E, como eu disse, como não há mulheres, todas essas relações de afeto ou de atração sexual se dá entre os homens. E repetindo, em vários momentos do filme, isso não é simplesmente sugerido. A pessoa tem que ser bem tola ou assistir o filme assim, de uma forma muito desatenta para não perceber essas passagens nas quais existem referências explícitas ao homoafetivo, como nessa cena que Lawrence é torturado. Porque, como eu disse, o superior ali da guarda da cidade, ele queria algum favor, não sei assim, né? Um favor sexual do Lawrence e ele se recusa e por isso ele pede que os subalternos dele ali, né, dos guardas,
torturem, né, o Lawrence, ficar de longe ali excitado, observando o Lawrence ser torturado. Eu tenho um amigo do, do Rosa Elze que talvez gostaria, né, de rever esse filme, muito provavelmente por causa desses elementos. Até caso, daqui a pouco eu vou perguntar a ele se ele já viu, se ele também teve essa impressão sobre o filme. Mas, repetindo, revendo agora o Lawrence, para mim é impossível assistir o filme e não perceber essas referências ao homoerotismo, né? Enfim, voltando. O Lawrence, que eu nem citei, que ele é interpretado pelo Peter O'Toole, que é engraçado porque eu nem o reconheci. Claro que da primeira vez eu não o reconheci, mas agora, como eu disse, é a terceira ou quarta vez que eu vejo o filme, então eu sei quem é. Porque esse Peter O'Toole é um ator ali dos anos 50, dos anos 60. Então, assim, eu conheço velho, né? Porque, por exemplo, eu me lembro que quando eu estava na escola, eu assisti aquele filme Troia, né? E que é com o Brad Pitt, né? E nesse filme tem o Peter O'Toole, que ele é o rei de Troia, né? Mas ele tá bem velho, mas assim, incrível, porque os olhos são idênticos, né? Quer dizer, muda o físico, claro, né? Porque o cabelo agora não é mais o loiro. Porque eu acho que o Lawrence é loiro no filme, mas eu acho que o ator não é loiro. Aquilo ali é fingir o cabelo do cidadão. Aí voltando, né? O corpo, claro, né? Tá velho, cansado, que era uma pessoa que na época já tinha mais de 80 anos, mas os olhos, as expressões faciais, o jeito de atuar, de caminhar então você reconhece a pessoa, né? Mesmo que seja um filme ali que foi feito, sei lá, 40, 50 anos depois, mas é o mesmo indivíduo, então você reconhece, né? E como eu disse, o Peter O'Toole nesse filme ele faz um trabalho fantástico. Eu não me recordo de muitos filmes com ele, porque ele fez uma série de filmes históricos, fez, como eu disse, ele era muito famoso, fez uma série de filmes ali nos anos 50, nos 60, 70, mas é aquele tipo de filme que ou a história fez questão de apagar, que são filmes, enfim, né, muito comuns, né? Filmes genéricos. E, de fato, desses filmes mais antigos dele, eu só assisti esse, que é o Lawrence da Arábia, não me lembro de outros. E, provavelmente, o Lawrence ficou marcado não só por ser uma obra literária, a adaptação de uma obra literária, mas devido ao trabalho primeiro, da trilha sonora do Maurice Jarre, que é incrível, que é engraçado porque em vários filmes, né, sobre essa temática do orientalismo se faz referência a essa trilha sonora desenvolvida ou composta ali pelo Maurice Jarre, porque ela tem toda uma, como é que se diz? Ela enaltece toda aquela, aí cria, né, ajuda a criar uma aura de mistério, né, de aventura, de algo que é pagão, uma série de elementos eróticos, né? Também, acho que na trilha sonora do Diabo que evoca isso e como se convida para a aventura, né? Dá até vontade assim, de largar tudo, comprar uma passagem para algum daqueles países do norte da África, né? Como Marrocos, Tunísia, Argélia, Eritreia e se perder naquele deserto maravilhoso, porque como eu disse, a trilha sonora é incrível, ela é subutilizada e reutilizada em inúmeros outros filmes. Assim, qualquer filme, pelo menos americano, ambientado no Oriente Médio, do norte da África, em algum momento ali na sua trilha sonora faz uma referência, uma homenagem a esse trabalho do Maurice Jarre, que é incrível. E como eu disse, não cansa, diferente de um filme que eu falei muito mal alguns dias atrás. Nesse, como diz, a trilha sonora não entra no lugar errado. E é engraçado comparar a trilha sonora desses filmes, que, como eu disse, é absurdamente impactante. Como eu disse, você ouve a trilha sonora do filme e lembra, assim, sei lá, se você não você passa para algum lugar e ouve aquela trilha sonora ou algo parecido, você é impossível não lembrar do Lawrence da Arábia, porque como eu disse, a trilha sonora é inconfundível, ela é reutilizada em inúmeros outros filmes, se você for assistir A Múmia, Indiana Jones, né, ou O Príncipe do deserto, ou qualquer outro filme que se passe ali no Oriente Médio, no norte da África, acaba evocando a trilha sonora desse filme, não como uma espécie de plágio, imitação, mas de reverência mesmo, né, de homenagem, porque é incrível. E
E como eu disse, a trilha sonora era utilizada à época de uma forma diferente de hoje, porque hoje a trilha sonora ela é muito intrusiva, é violenta, ela causa um certo desconforto na maior parte dos filmes, ou simplesmente, repetindo, é usado de forma errada. E ali no Lawrence da Arábia, não. Não precisa acontecer nada, só as imagens panorâmicas ali daquele mar de areia, né, um deserto incrível, e a trilha sonora, ponto. E o filme não se torna cansativo, ele passa às vezes 3, 4, 5 minutos só dessas cenas panorâmicas do deserto, mostrando as dunas, os homens, os camelos, só, e pô, a trilha sonora. Pronto, você fica ali, como eu disse, 2, 3, 4, 5 minutos e não se cansa, porque é fantástico. Se brincar, dá até vontade de acabar de gravar esse filme e voltar a ver o Lawrence da Arábia por causa da atuação ali do Peter O'Toole, né, que você percebe que ele muda bastante ao longo do filme. Há um desenvolvimento de uma personagem que é irretocável. Daqui a pouco eu comento sobre isso, porque há uma série de elementos que a gente poderia até considerar sociológicos e filosóficos também, abre espaço para uma série de discussões. E quando você junta nessa atuação do Peter O'Toole, a fotografia do filme que é irretocável e com essa trilha sonora, né, do Maurice Jarre, pronto. De fato, Lawrence é um clássico, apesar do discurso do filme ser muito questionável. Que agora eu gostaria de falar sobre isso. As menções ao homoerotismo, como eu disse, eu não condeno, acho que elas são muito condizentes ali com a trama. Isso são importantes e relevantes, especialmente para o nosso tema. E a gente tem que sempre lembrar que, à época, não era permitido tocar nesse tipo de assunto no cinema. Então, eles não poderiam apresentar isso de forma explícita, mas de forma implícita, não vou dizer nem de forma implícita. Repetido, o espectador ele tem que ser muito burro ou assistir de uma forma muito desatenta à obra para não perceber as referências ao homoerotismo, e para mim isso não é condenável, era uma questão da época. Eles não podiam falar de uma forma explícita sobre o tema, mas ele está ali o tempo inteiro no filme, né? Que as relações não são simplesmente de um afeto por amizade, algo que vai muito além disso, transcende essa simples amizade, é algo de natureza sexual mesmo. E, como eu disse, para mim isso não é condenável, só assistir o filme levando em consideração que à época não era permitido que o cinema, pelo menos nos Estados Unidos, que se falasse sobre esse tipo de tema. Então, como não pode se falar de forma explícita, fica ali como subtema, né? Que está presente ali quase que o tempo inteiro do filme. E como eu disse, para mim isso não é condenável, porque a gente tem que levar em consideração o contexto político da época, que era proibitivo em relação a esse tipo de tema. Agora, o que me incomoda no filme, voltando, é a misoginia, porque é um macrocosmos masculino no qual o feminino não tem espaço. Como eu disse, é um filme de 3 horas e 42 minutos, com, que às vezes, 500 figurantes em cena, né? Batalhas colossais, cidades incríveis, né? Comunidades e mais comunidades, e você não vê uma mulher, né? Enfim, né? E que isso me incomoda bastante, essa não presença do feminino, né, que é proposital, é o mundo dos homens, ponto. Daqui é essa misoginia, esse preconceito em relação à mulher, que é, mesmo levando em consideração a época, é imperdoável. A questão, por exemplo, da forma como os povos orientais são representados, aí me lembra aquele livro do Edward Said, que é Orientalismo, que eu tentei ler quando eu estava na escola. Sim, hoje eu vejo como uma literatura, uma escrita absurdamente agradável. Assim, na sétima série, você lê o Eduardo Said e num texto denso ali como o orientalismo, é aceitável, é compreensível, com um adolescente ali de 13 anos ou 14 anos, não se sente à vontade com aquele tipo de leitura. Mas hoje eu gostaria de revisitar o texto do Eduardo Said, que certamente teria uma outra leitura, que eu já folhei algumas partes, mas não tive tempo de ler ele completo. Qualquer dia desse eu compro e leio e comento aqui também. Mas, enfim, porque surge nesse imaginário europeu esse espécie de fascínio pelos povos orientais, especiais do Oriente Médio, que estava ali do outro lado do Mediterrâneo, né?
de textos claros, desde você pensar no livro das Mil e Uma Noites, que eu até tenho aqui, numa edição que saiu em 4 volumes pela editora Globo, que é fantástico, mas infelizmente eu só li o primeiro volume e pensei, depois eu vou reler o primeiro e voltar para os demais, só que eu acabei não voltando, mas assim, espero que seja a próxima leitura, que eu sou apaixonado por aquelas histórias. Por exemplo, As Cartas Persas, né, do Voltaire, que é um texto ali do período iluminista, que fala sobre isso, quer dizer, é uma série de momentos ali na história ocidental que há o desenvolvimento desse fascínio e repulsa pelos povos orientais, que é transmitido, retratado de uma forma ali irretocável pelo filme, né? Lawrence da Arábia, porque ao mesmo tempo que há esse fascínio, esse mistério, essa curiosidade que é excitada, né, o que é produzida pelos povos do Oriente, né, do Oriente Médio, do Norte da África, né, em especial dessa cultura mourisca, né, ou árabe, islâmica, etc., dos beduínos ali do deserto, ao mesmo tempo que há esse fascínio e essa áurea de mistério sobre esses povos, há também, junto com isso, de forma paralela ou intrínseca a isso, uma visão que é altamente perniciosa e negativa em relação a esses povos. Porque ao mesmo tempo que o Lawrence tem essa relação de afeto e de amor e de até atração sexual por esses homens ali islâmicos, né, negros e tal, há também uma visão de repulso em relação ao que eles são bárbaros, eles são ignorantes, eles são iletrados, eles são rudes, eles são assassinos, eles são ladrões, e ele enfatiza isso a todo tempo. Não há uma espécie de, entre aspas, que é essa expressão que eu falo aqui de 5 minutos, quer dizer, entre aspas, não há uma condenação desses atos. O Lawrence, ele interpreta que esses povos, eles são assim. Eles são rudes, eles são ignorantes, eles são violentos, eles são cruéis. E eles devem ser compreendidos dessa forma, porque faz parte da natureza deles, essa crueldade, essa brutalidade. Faz parte da natureza dele, eles têm que ser compreendidos dessa forma e o Ocidente precisa aprender a lidar com essa rudeza, com essa violência que é quase que é intrínseca a eles. Quer dizer, o Ocidente, no caso a Inglaterra, os Estados Unidos, etc., precisa aprender a compreender que a violência, a rudeza e a brutalidade é algo que é inerente a esses povos e tem que encontrar modos de auxiliar esses povos para que eles se tornem nações ocidentalizadas, mas que invariavelmente manterão esses elementos de rudeza, de brutalidade, de ignorância, porque é algo que é típico e impossível de ser desatrelada desses povos. Ponto. E como disse, ele é altamente preconceituoso, até na escolha dos atores, porque por exemplo, tem um só que eu conhecia, que é o Anthony Quinn, que o cidadão é grego, e no filme ele faz aquele trabalho lá de blackface, né? Pinta lá o cara de preto, para que ele seja reconhecível como um árabe. Eu pergunto, cara, por que não contrataram um turco, um israelita, um palestino, um egípcio para interpretar essa personagem moura, né? Os inúmeros figurantes que aparecem no filme, não. Contratavam atores brancos, como eu disse, ingleses, alemães, gregos, pintavam o cidadão de preto e pronto, tascavam na cena. Há até atores negros, mas os atores negros, eles, ou árabes, né? Você vê pela tez da pele, pelo nariz, né? Você percebe que eles são árabes, ou dessas várias etnias ali do Oriente Médio, mas eles constam ali como figurantes. Mas para falar, não. Para falar, né, para representar esses povos árabes, eles são atores brancos ou gregos, alemães, ingleses, mas eles são pintados de negro, né, de cobre, para parecerem esses atores, para parecerem indivíduos ali do Oriente Médio. Mas, como eu disse, para falar, para atuar, não pode ser árabe, né? Tem que ser aqui, tem que ser do Ocidente mesmo. Aí pegava um cara, pintava de preto ou de cobre, né? Cobreava ali a tez e já jogava ali. Aí, como eu disse, hoje você vê, fica até enojado desse tipo
de atitude e imaginar que foi uma atitude comum, aceitável e altamente reproduzível, né? Isso é absurdo, absurdo, né? Enfim, né? Outros tempos que não estão tão distantes assim de retornar, é bom a gente sempre tomar cuidado em relação a isso, né? Enfim, né? E tem que citar, claro, o trabalho do David Lean, que é o diretor. Agora, assim, David Lean tem umas 3 ou 4 dúzias de filmes. Foi um desses diretores muito prolíficos. Acho que ele ficou muito famoso por essas adaptações de obras literárias, que são várias. Tem umas 2 ou 3 dezenas de adaptações de obras literárias, mas acho que as mais famosas, que quando eu penso nesse David Lean, que vem à minha mente, são esses 3 filmes, que é o Doutor Zhivago, A Ponte de Huquait e, claro, o Lawrence da Arábia. E assim, eu não sei se ele mesmo era responsável pela fotografia, se ele trabalhava com alguém, né, e ele trabalhava com alguém ou com alguma equipe e simplesmente instruía como filmar, ou se era a responsabilidade de outras pessoas ali e eles só colhiam os louros, né? Por isso, né, as glórias. Porque a fotografia do filme é incrível e há referências explícitas às cenas dele, né, a forma de enquadramento e tal, em outros filmes. Sei lá, para mim, que sou aqui dos anos 90, vê aquela abertura do filme, por exemplo, O Rei Leão, né? Que a Terra ocupa ali menos de um terço da tela, terra preta, o céu preto, o mar azul bem escuro, e aos poucos o sol surge no horizonte e levanta, né? E o céu vai clareando e tal, né? Porque, como eu disse, tá ali no início do Rei Leão, só que junto com uma trilha sonora que evoca ali aqueles cânticos de povos africanos, né? Mas no filme lá do David Lean, há essa mesma cena, quer dizer, o enquadramento é o mesmo, só que só não tem a trilha sonora. Porque, como eu disse, ele é muito mais cauteloso, menos histriônico do que essas obras aí da Disney, ou esses filmes mais modernos, que, como eu disse, a trilha sonora sempre entra assim, nos momentos certos. Tem momentos que não precisa de trilha sonora, de diálogos, o próprio cenário, né? E esses elementos naturais, eles já são personagens. Você está no deserto, cara, da Arábia, está na Península Arábica. Os personagens são o sol, o céu, a ausência das nuvens, o poço, a água que é disputada como uma questão da qual a sua vida ou morte depende dela, o deserto, as pedras, os camelos, esses são os personagens. Você não precisa de, você não precisa de diálogos, porque como eu disse, e o sol, o deserto, o céu azulado sem nuvens, as pedras, os cascalhos, eles não são oponentes que você precisa vencer. São personagens com os quais você tem que barganhar para subsistir. Né? Você não tem como lutar contra o sol que martela como se fosse uma bigorna, ou contra o deserto escaldante que é muito longo e pedregoso. Você não tem como lutar contra isso. E ao longo do filme você aprende, junto com a personagem do Peter O'Toole, né, que é o Lawrence, entre as Coronel Lawrence, né, você aprende que é impossível lutar contra essas personagens, porque elas são invencíveis. Mas você tem que, repetindo, aprender a barganhar com elas, né, com eles, e saber até que ponto pode ir essa barganha e até que ponto o seu próprio corpo resiste contra isso. Porque vida e morte no deserto, né, e naquela cultura dos beduínos ou dos árabes islâmicos, vida e morte, ela pode ter um valor muito elevado ou muito pequeno. E as amizades também, né? Elas podem valer muito em alguns momentos e outros ela pode valer absolutamente nada, né? E a única coisa que de fato com que você pode contar é com a potência ali do espírito de aventura do ser humano. Ponto. Não tem, não tem muita chance para cometer erros e as suas ações têm que ser pontuais e corretas, porque tanto a cultura como a natureza daqueles homens, entre eles refletem essa brutalidade e sequidão do ambiente. E como eu disse, devido à forma como David Lean filma e essa demora e minuciosidade com qual ele escolhe ali os momentos para transicionar de uma cena para outra, são
são assim, são bem, não são só elegantes, né? E sempre assim precisos, mas ajudam a criar essa atmosfera do filme, porque repetindo, não só os homens, sejam eles os árabes ou os ingleses, os alemães, eles são personagens. Esses próprios elementos ou fenômenos naturais também constituem, entre aspas, personagens do filme. E repetindo, no início do filme, que ele começa assim, há um acidente de moto e um homem morre. E no velório está repleto de pessoas, quando eles saem da igreja, a igreja lotada para o velório daquele homem que você ainda não sabe quem é. E, claro, como você, né, e pergunto, né, você conhecia, você conhecia, né, conhecia o falecido? Não, conhecia, aí, não conhecia. Aí perguntava, você conhecia o falecido? Ah, eu apertei a mão dele no lugar X. Ah, ele serviu com minhas tropas no Cairo. Ah, ele fez tal coisa. Mas assim, você o conhecia? Não. Eu felizmente eu não conhecia. Porque você percebe que ele é uma pessoa respeitada, admirada, mas quem de fato, mas quem o conhece. E daí abre para toda uma discussão, até de caráter filosófico, que é levantada ao longo de todo o filme. Porque assim, quem é você? Né? Ou o contrário, né? Quem é? Porque no filme é quem é Lawrence? Lawrence é um nobre inglês? Não, ele não é. Lawrence é um alto oficial do exército britânico? Não, não é. Lawrence é um aventureiro intrépido que quer ouro, aventura, glória? Não, não é. Quem é Lawrence? Que no filme a personagem é essa, né, Lawrence, e os outros, e os protagonistas, ou quem está em torno dele, se questionam em vários momentos sobre quem é Lawrence, mas a questão ela pode ser extrapolada em relação a você pode extrapolar esse questionamento sobre o Lawrence e generalizar para a questão do indivíduo, né? Quem é você? Quem o define? Porque os outros só podem lhe conhecer através das suas ações, mas as suas ações não dizem quem você é. Porque em vários momentos eles se questionam sobre isso, né? Quais são as intenções de Lawrence? Até não só as pessoas, como você também como espectador, né? O que o Lawrence quer? O que ele está fazendo ali? Porque tem um momento em que um dos seus companheiros sujos, né, que são os árabes, que eles são sujos, são horríveis, são ignorantes, são brutais, e pergunta, aí ele diz, você é o Sir Lawrence? Ele, não sou nobre, né? Ele, meu pai era nobre. Ah, então você vai herdar o título de nobreza do seu pai? Ele, não, porque meu pai não era casado com a minha mãe. Ele, então sinto muito. Quer dizer, aí você passa a pensar, né? Talvez, a Lawrence está ali para construir o seu próprio nome, né? Você não herdou o nome de alguém, mas você pode construir o seu próprio nome. Mas a preocupação, aí você talvez fique tentado a imaginar isso, né? É um jovem, um bastardo, que vai para a guerra para conquistar a glória, a fama, a riqueza, se tornar alguém importante, fazer o seu próprio nome. Mas a intenção do Lawrence não é essa, pelo menos para mim. E como disse, eu acho que o Lawrence, não sei no livro que eu não li, mas no filme, ele acaba servindo, repetindo. Eu sempre tento interpretar esse filme de uma forma alegórica. E o Lawrence, ali, ele representa essa obrigatoriedade que todo indivíduo ele precisa, ou ele necessariamente passa, da construção da sua subjetividade. Né? Quem é você? Né? O que você quer? O que você fará com a sua vida? Qual é o grau de responsabilidade que você tem sobre o mundo ao seu redor e as demais pessoas? Né? Porque tem um momento que no filme, Lawrence salva e Lawrence mata. Né? Lawrence ele se envolve na guerra e Lawrence não quer lutar. Lawrence ele comanda ações brutais que promovem a morte de centenas de milhares, e Lawrence chora diante da morte e da dor dos seus companheiros ou do sangue derramado dos seus adversários. Quem é Lawrence? Talvez não exista assim, uma resposta para isso, porque, repetindo, incorporando aqui a narrativa minha, né, o ser humano ele não tem uma essência, né? Ou não há esse trabalho, você não constrói a si mesmo, como tem atualmente esse discurso, né, do homem que faz a si mesmo, né? Self-made man. Aí tem essa galera aí da autoajuda, né? Enfim, né? Não existe isso, né? Você é novo a cada dia e você, entre aspas, claro que a partir de ações anteriores,
mas você pode mudar a sua forma de agir e pensar a qualquer momento. O ser humano ele é muito fluido, né? Ele não possui uma essência, o ser humano, né, que o precede, e também o ser humano ele não constrói a si mesmo. Ninguém sabe o que é o ser humano. O ser humano é uma incógnita, esse elemento misterioso, redundante, que ele pode ser e não ser ao mesmo tempo, e que ele, entre aspas, ele pode mudar radicalmente de uma hora para outra, sem explicações, e viver novas experiências independente do seu background, dessas vivências anteriores. E é uma série de diálogos, que eles são sempre poucos e pontuais, porque para mim o grande personagem é essa incógnita, que é o ser humano, e depois, claro, as próprias passagens e elementos naturais, né, como o sol, o deserto, as pedras, as montanhas, etc. Mas é uma série de elementos filosóficos e de frases ali que ficaram clássicas, né? Que tem um momento que o Lawrence ele queima o próprio dedo e os companheiros ficam assustados, por que você fez isso? Aí diz, cara, é só carne e sangue, né? Aí ele até chama o Lawrence de filósofo. Você é um filósofo, Lawrence. Porque ele tem uma parte que ele queima o dedo e os companheiros dizem assim, não dói? Claro que dói, né? Mas o truque, William Potter, né, é não se importar com a dor. Porque é isso, você vai... Eu até me lembro de uma música do Vinícius de Moraes, né? Porque assim, vai sofrer, vai doer, né? Vai sangrar, né? Porque a vida é isso. E o Lawrence, ele não, aí sim, né? Ele não foge da dor e do sofrimento, porque elas são inerentes à experiência humana, né? Ah, ele quer, né? Ele vai ser preso, não que seja, né? Vai doer, vai sangrar, né? Tem até um momento que ele diz que há a lenda de que só posso ser morto por uma bala de ouro. Porque uma pessoa dá um tiro nele, está ali com a arma carregada com outras balas, vai dar outros tiros, ele fica ali parado na frente do cidadão, ele dá vários tiros e não consegue acertá-lo. Porque ele sabe que ele vai morrer, né? O ser humano ele é finito, né? Por que fugir da morte? Né? Porque se ocultar ou fugir a determinadas experiências porque talvez elas sejam dolorosas. Não, faz parte da experiência humana, né? O sofrimento, a dor, a doença, o sangramento, a perda de entes queridos, de amigos, etc. E em vários momentos do filme aquilo está presente. E como eu disse, tem várias frases que viraram célebres, né? Que ele diz assim, as coisas grandes, né, tem pequenos inícios, né? Porque o Lawrence, ela atua ali, né, na criação, no fomento na mente desses povos bárbaros, esse sonho de construir uma grande nação árabe, né? Então ele fala árabe. Aí um dos personagens diz assim, eu conheço mouros, eu conheço beduínos, aí cita lá o nome de várias tribos, mas árabes eu não conheço. Porque esse sonho de uma Arábia, do mundo árabe islâmico pasteurizado e uniforme, como eu disse, é uma invenção ocidental, não é oriental. Aí daí o livro Orientalismo do Said, que eu gostaria de ler e da próxima compra, certeiro. Aí tem um momento que ele diz assim, não existe nada no deserto e nem o homem procura o nada. Porque é isso, né? O que o Lawrence está fazendo ali? Ele tem um objetivo, né? O que ele quer? Eu acho que ele não quer nada, assim, né? Grosso modo, ele não quer nada, ele não tem uma meta. Ele quer a experiência da vida, pronto. Ele quer viver. Esse é o objetivo do Lawrence. Ele não busca o deserto, ele não está atrás de glória, ele não quer uma medalha, nada. Ele quer essa experiência da vida humana, né? Sem amarras, sem subterfúgios. É, não direi que Lawrence é um dos meus filmes preferidos por causa de todos aqueles problemas que eu já citei, da misoginia, do preconceito e da xenofobia em relação aos povos árabes, a transmissão de uma visão que eles são imundos, etc. Isso me incomoda muito, então não colocaria Lawrence como um dos meus filmes preferidos, mas Lawrence da Arábia ainda é um grande filme, 1962, David Lean, vale a pena ser visto porque a fotografia é impecável, a trilha sonora é assim, dos pontos máximos aí do cinema, e como eu disse, acabei de assistir, dá vontade de rever, só por causa da trilha sonora e da fotografia, do enquadramento, tudo é perfeito. E por enquanto é só, vou partir para o próximo filme, até mais, como disse, até o próximo vídeo.